renovados outros de bom dia, 8h34 minutos. Está connosco o Miguel Anselmo, jurista. Hoje iremos falar sobre o abuso sexual contra menores. O Miguel Anselmo é o nosso estimado convidado nesta manhã. Mas antes disso mesmo, o Miguel vai tecer algumas breves considerações sobre o caso que vimos no bloco anterior do professor. Pesa-me tratar este senhor de professor. Do jovem de 33 anos de idade que violava e matava mulheres, enterrava os corpos no colégio onde lecionava, enfim, coisas chocantes. Miguel, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ilustre Afonso, e muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Então, Miguel, não é nada prazeroso falar deste caso, infelizmente somos obrigados a falar na mesma. Este jovem, 33 anos, já até agora, 2 provas de que matou 2 mulheres. Tememos que haja mais corpos no mesmo recinto. Certo, é uma situação que deixa-nos todos tristes e com um nível emocional bastante baixo, porque se trata de um homicídio e são actos que chocam com a sociedade. Queremos dizer que, juridicamente, nós estamos na presença de um homicídio por razões do meio, cuja moldura penal é a máxima em termos de crimes contra as pessoas. Este indivíduo está sujeito a ser-lhe aplicada uma pena até 25 anos, sendo confirmada a morte desta senhora, e não só, porque nós estamos ainda, o SIC ainda está a trabalhar para ver se encontra mais situação igual, e se assim existir, podemos ter a certeza que o juiz a aplicar poderá aplicar a pena extraordinária, pode chegar até 30 anos. Mas neste caso já são 2 casos. Já são 2 casos, certo? A lei, excepcionalmente, admite que a moldura penal pode chegar até 30 anos de prisão maior. Mas, no caso concreto, nós estamos num homicídio qualificado em razão ao meio, onde aquele homicídio que os homicidas colocam actos de tortura, actos extremamente horríveis e feios para tirar a vida de alguém. O legislador optou neste tipo de crime colocar uma moldura penal abstrata, no mínimo 20 anos e no máximo 25. Mas o legislador, no seu todo, analisou que actos como esse deveriam dar mais. Não é porque em Angola não existe o cúmulo jurídico efetivo, que é aquele que acontece naturalmente no ordenamento jurídico brasileiro, onde cada crime é somado às penas. Exato. E poderá chegar a 100, 120 anos. Em Angola, não. Em Angola aplica-se apenas o máximo, que é extraordinariamente 30. Imagine que este homicídio cometeu mais de 3 homicídios, 4 homicídios. Seria, numa outra realidade, somado 25, mais 25, mais 25. Mas no nosso ordenamento jurídico, o legislador, quero dizer que é um pouco sensível. Ele acha que, segundo a doutrina da prevenção geral, não é muita pena para ressocializar o indivíduo. Então achou não somar as penas, mas aplicar uma única em torno de vários crimes de homicídio. É lamentável e queremos já passar também a nossa ideia crítica a estes indivíduos que têm prazer de cometer tal crimes e nos solidarizar por esta família. Nós estamos solidários por vocês, sentimos por vocês e queremos encorajar o Serviço de Investigação Criminal a continuar com esta atividade para revelarmos mais crimes da mesma natureza. Infelizmente, esses crimes temos que trabalhar também para prevenir. Miguel Anselmo, e hoje vamos falar dos crimes de autodeterminação sexual no ordenamento jurídico angolano. Já para começar a desmistificar o que se entende por crime de autodeterminação sexual. Certo, hoje vamos abordar sobre os crimes de autodeterminação sexual, que são aqueles crimes intrinsecamente ligados à vida sexual das menores. Ou seja, o legislador entendeu nos crimes contra as pessoas, além da violação sexual, particularizar os menores. Ou seja, toda menina na menor idade, dos 0 a 18 anos, são protegidos pela lei. Os crimes de autodeterminação sexual são, nomeadamente, o abuso
sobre menor de 14 anos, o abuso sobre menor de 16 anos, o tráfico de menor, o recurso à prostituição de menor, o lenicídio de menor, todos os crimes a nível sexual, o legislador escolheu adotar na parte geral nos crimes contra a autodeterminação sexual. E a moldura penal que o legislador escolheu vai de 1 a 15 anos de prisão maior. A menor é 1 ano e a maior é 15 anos. Mas, independentemente do tipo de crime, cada tipo de crime obedece à sua própria pena abstrata. Quanto menor for a vítima, maior é a pena. Quanto maior for a vítima, menor será a pena. Quer dizer que uma jovem, uma adolescente de 17 anos abusada sexualmente e uma criança de 2 anos, por exemplo, as penas vão diferir de acordo com as idades das vítimas. Certo. Imagine que de uma menor de 1 a 16 anos, a pena poderá ser de 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos. Ou melhor, o contrário, poderá ser de 1 a 15 anos, Okay. por ser menor. Já de 16 a 18 anos, poderá ser de 1 a 5 anos. O legislador entendeu que a menor idade deve pesar mais para o agressor. E a maior idade, no sentido de ser de 14 anos até os 17 anos, a pena pesar menos. Ok. Apesar de que não deixa de ser violência e violação, não é? Certo, apesar disso. Enfim, mas aqui as leis, eu não entendo de leis, sabe-se o que se fez para que assim se determine. Nos últimos tempos temos estado a acompanhar muitos casos de violação contra menores, crianças que são violentadas, algumas até acabam por morrer. Qual é a palavra que tem relativo a isso? As nossas crianças são protegidas e nós, como tutor das mesmas, devemos dar a mais rica proteção. Nós queremos nos direcionar para a sociedade, dizer que o novo Código Penal, este que está em vigor, trouxe-nos um tipo legal do crime sobre autodeterminação sexual novo. Imagine que, se nós permitirmos que uma criança assista, vê uma novela onde existem atos de prostituição que impulsionam o instinto sexual da criança, nós incorreremos ou estaremos sujeitos a nos ser aplicada uma pena de 1 até 5 anos. Okay. Se nós permitir que as nossas crianças ou o menor que esteja sobre nossos cuidados ouvir músicas obscenas, também estaremos sujeitos à mesma moldura penal. Se nós permitirmos com que as nossas crianças folhem revistas, jornais ou algum material visual que neste exibem atos exibicionistas, atos de prostituição, também estamos sujeitos a ser aplicada uma pena de 1 a 5 anos. O legislador entendeu que nós, como tutores, devemos afastar os menores de qualquer ato sexual. Por isso queremos dar o nosso repto à sociedade, que estaríamos a cometer crime se deixarmos uma criança em nossa companhia em casa, assistir um filme de adulto, assistir uma novela cujo a vida sexual na novela é demonstrada de uma forma muito exibicionista, estamos a cometer crime. Então, nós como juristas queremos dar o repto à sociedade, que devemos ter muita cautela quando estivermos a dividir ou a partilhar o mesmo lazer, a partilhar as mesmas informações com os menores. Os crimes de autodeterminação sexual são aqueles crimes, reitero, que o legislador tentou, e muito bem, defender aquilo que é a vida antecipada, a vida sexual antecipada dos menores. O legislador, até os 17 anos, proíbe que os tutores colocam os menores a partilhar actos que possam promover o instinto sexual. Para a sociedade, nós queremos lançar o repto de que criança é uma criança.
Nós devemos vestir as nossas crianças como crianças, nós devemos educar as nossas crianças como crianças e não podemos fazer com que as nossas crianças deem um passo como um adulto, porque isso pode incentivar e lamentar, como vimos na peça anterior aqui no nosso programa, com que pessoas que estão sujeitas, são suscetíveis a cometer tal tipo de crime, olhem para as nossas crianças e vejam-lhe como uma vítima. Nós devemos educar as nossas crianças, devemos preveni-los de serem ofendidas em sede de crimes sexuais. Nós falávamos das últimas ocorrências. O nosso país viveu vários casos e parece que continuaremos tendo outras revelações de casos de violação contra menores. Miguel, qual seria a forma mais correta de prevenirmos casos de violência sexual contra os menores, fora aquilo que está na norma, que o prevaricador vai estar sujeito a isto e àquilo, mas prevenir vale mais do que curar, afinal? Certo, certo. Acredito que a forma que temos para prevenir potenciais ou elevado número de crimes contra a autodeterminação sexual, que são os crimes contra os menores, é primeiramente os próprios educadores terem a missão de educar. Os próprios tutores dos menores devem começar um trabalho de sensibilizar, de bem educar os menores. Dizer que as crianças devem ter um limite de brincar aqui, as crianças devem fazer isto, não podem ir para o outro lado, porque são um lado de adultos. E, por outro, a escola deve ajudar os pais também. E, por último, a própria sociedade. A própria sociedade, as próprias mídias devem ter conteúdos para menores, para que o menor, entre a escolha de ver um boneco e uma novela, escolha para o próprio boneco, entre o menor estar na escolha de um filme e um conteúdo infantil, escolher o conteúdo infantil, porque nós vimos que os menores estão a acompanhar os mais velhos. Se o mais velho sentar para ver um filme, a criança também vai sentar para ver o mesmo filme que o pai está a ver. E o pai não tem a noção de que conteúdo poderá passar naquele filme. Então, nós como tutores, nós como encarregados, nós como pais que temos nossos menores dependentes, nós devemos antes sensibilizar, antes educar da melhor forma para que o menor não se sinta mais velho, não se sinta na idade adulta. Ele deve saber que eu sou criança e como criança devo partilhar esses conteúdos. A escola tem a mesma obrigação, não só ensinar o ABCD, mas ensinar a criança que é uma criança, que deve brincar com criança, que deve brincar com uma boneca, que deve brincar com um jogo de quebra-cabeça e não acelerar aquilo que é um nível de conhecimento. A sociedade, como dissemos, deve, nas suas realizações de atividades infantis, promover aquela educação infantil e nós adultos devemos saber que criança é uma criança. Criança é uma criança, independentemente da estatura física, é uma criança. E o legislador não vai por aí também, a lei protege este ambiente, independentemente da estatura física que conta a idade. Se for menor de 18 anos, nós estamos a incorrer o crime de autodeterminação sexual. É proibido um maior de 18 anos ter um relacionamento com uma ou com um menor de 18 anos. É proibido e, se assim for, estaremos a cometer um crime de autodeterminação sexual, mormente o abuso de menores. A questão do recurso à força para atingir os objetivos, satisfazer-se sexualmente, ainda que haja acordo entre as partes. Ainda que haja consentimento entre o menor e o adulto, é sempre um crime de autodeterminação sexual, porque o legislador entende, e nós entendemos muito bem, que criança é uma criança. E antes dos 18 anos, a criança não tem condições de colocar a vida sexual ativa. Independentemente do consentimento dela ou não, estamos a violar a lei. Não podemos, não, mas ela tem um corpo que parecia ter 22 anos, ela fala muito bem, ela aceitou, nós fomos. O legislador nem olha para essas desculpas. E para aqueles casos de pessoas menores de 18 anos, não sei se em Angola acontecem,
mas que vão ao casamento com o consentimento dos pais. Certo, esta é uma figura do direito da família, que é a emancipação. A lei permite que a mulher de 16 anos pode casar, pode contrair o casamento, e o homem com até 17 anos também pode contrair o casamento. Não estamos perante este crime de autodeterminação? Não, nós estamos na figura da emancipação. A lei, por quê? Porque nós ali estamos diante a um instituto que a própria Constituição acolhe, que é o casamento. No casamento, nós já não estaremos numa figura de um crime de autodeterminação sexual. Por quê? Porque a própria criança consentiu com os seus progenitores, com os seus tutores, e o próprio Estado o aprovou. É o próprio Estado que, diante do casamento, diz não, é proibido a mulher de 15 anos casar, desde que os pais aceitem, e nós, como o Estado, vamos reconhecer. Diferente daqueles casos em que os maiores se envolvem com os menores, sem o consentimento dos próprios pais. Aí nós estamos diante dos Agora, a crimes de pergunta que eu faço aqui, sexual. Miguel, há aqueles casos de famílias que acham que são muito abertas e enfim, permitem que determinadas coisas aconteçam ao olho do pai. O pai e a mãe sabem que a filha de 16 ou 17 anos namora com um jovem maior de 18 ou um senhor e os pais concordam que isso aconteça, mas não chegaram ao nível do Estado. Estes pais permitiram que aconteça, por exemplo, a apresentação. Como é que é isso? Isso se explica da seguinte forma. Primeiro, vamos compreender que o ato sexual, a violação sexual, não é simplesmente a penetração, não é simplesmente o coito. Basta gesto, basta imagem, basta vídeos, estamos perante a violação sexual. O que é que podemos entender nisto? Estamos na presença de um crime semipúblico, onde devem ser as próprias pessoas a denunciar. Devem ser os próprios ofendidos, quando se sentirem que estão a ser envolvidos num crime de autodeterminação sexual, fazer uma participação criminal. Salvo se desta relação resultar em morte. Se existir uma violação e desta violação resultar em morte, aí sim o Estado, sem necessidade de uma participação, envolve, porque estamos diante ao crime público. Na questão em geral, é um facto que temos constatado que os tutores aceitam que os menores mantenham uma relação com o maior e tem sido uma prática reiterada na nossa sociedade. Mas o menor pode, não estando de acordo com a permissão do pai, o seu envolvimento neste relacionamento, fazer uma participação criminal. Como disse antes, esse tipo de crime há necessidade de alguém fazer uma participação. Se ele está a se envolver com o maior e ninguém está a se sentir ofendido, o Estado fica distante desse relacionamento. Ninguém vai nos dizer que não está a gostar desse relacionamento. Ninguém veio se pronunciar que existe ali um crime. Eu, como Estado, só posso colocar o pé, colocar a mão se alguém aparecer e me dizer que estou a me sentir violado. Mas isso já não se aplica para crianças mais novas, não é? Já não se aplica para as crianças mais novas. É nesses termos que os pais e alguns menores têm mantido esta relação. Ok. Então, é necessário que as pessoas façam denúncias. Certo. Se o pai se mantiver calado, quer dizer que concorda. Concorda. Quem cala consente. Certo. Enfim, então ficam aqui os esclarecimentos. Miguel Anselmo, mais uma vez a gratidão pela presença. Mas Miguel, estamos num momento em que devemos aproveitar todas as oportunidades, aproveitar vozes diferentes, pessoas diferentes, para apelar que as pessoas adiram aos BUAPs. Os BUAPs estão abertos, hoje feriado, então seria essencial se o Miguel deixasse um apelo aqui. Ok, não deixaríamos de fazer o nosso papel, que é de apelar à sociedade a dirigirem-se aos BUAPs. Vamos atualizar os nossos registros, vamos saber onde temos que votar, onde vamos votar, porque é um papel cívico, é um direito, é uma obrigação que nós temos de ir para escolher. Hoje, feriado, aproveitam o dia bonito que está, dirijam-se a um BUAP, não custa nada,
vão aguentar 1, 2, 3 minutinhos e atualizem o registro. Procurem nas administrações próximas à vossa residência, procurem postos de identificação civil, nem nas administrações, é bem provável que tenha um BUAP à vossa espera. Mas antes, queremos também reforçar que não saia de casa sem antes ligar para o apoio ao BUAP para saber se o seu registro já está atualizado. Se estiver atualizado, não precisa sair de casa, porque lá lhe darão as 3 opções de onde vai votar. Se for próximo de casa, então, não saia de casa, aproveita o feriado com o menor que tiver na sua dependência e cultiva-lhe o hábito de que ser criança é ser uma criança. Ser criança é ser uma criança. Nada dessas músicas obscenas que andam por aí a tocar. Bum, 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 bum. Depois o que se canta aí é horrível de se ouvir. E as nossas crianças a dançarem. As nossas crianças dançam essas músicas. E nós, os pais, a aplaudir. Alguns até, hoje em dia agora somos todos techno-savvy. Somos todos conhecedores das tecnologias. Ei, olha ela, dança, vai, dança. Então aproveite o feriado para a criança dançar, ouvir aquela música. A criança é como uma flor, vamos cuidar da criança como uma flor. Há tanta música infantil boa. Se você não tiver um telemóvel, vá às redes sociais, vá às plataformas digitais. É simples, vá ao YouTube, escreva músicas infantis. Você não conhece o título, é só escrever. Músicas infantis. Lá vai aparecer uma lista. São tantas músicas que você vai se fartar, inclusive. Então, gratos mais uma vez, Miguel, até a próxima. Muito obrigado. Estimado telespectador, momento para o intervalo obrigatório, 9 a 5 minutos. Aproveite o feriado, nós aproveitamos para trabalhar. Até já.